Vai se manter nesse assunto, obviamente agora com um recorte mais amplo, com a nossa reportagem no Rio de Janeiro. Está conosco a Agatha Meirelles, está conosco o Vinícius Dônalo, apresentador do Band News FM Rio, logo depois aqui do nosso horário nacional, para a gente falar sobre, enfim, esse momento que a cidade está vivendo, que o Estado e o país também, de uma maneira geral. O Vinícius, Agatha, me parece que o que aconteceu ontem foi um tapa na cara, mas um tapa na cara que a gente já sabia que receberia, talvez não soubesse que fosse tão forte, porque a gente já tinha total noção da participação da polícia, da política, na morte da Marielle Franco, mas a presença ali do chefe da Polícia Civil foi demais, né? Até para o padrão com o qual a gente já se acostumou de ocupação do vácuo deixado pelo Estado, pelo crime organizado, foi demais. E vamos ser sinceros, a gente estava tratando com uma naturalidade muito grande, cada vez maior, aquilo que vinha acontecendo com o Rio de Janeiro, desde sempre. O cara lá é o bicheiro, a gente sabe exatamente como é que funciona o carnaval do Rio de Janeiro, a gente sabe que o cara é suspeito de ter matado não sei quem, mesmo assim desfilava na Sapucaí, a gente sabe como é que o clube de futebol da Baixada Fluminense é administrado, a gente sabe quais são as áreas dominadas pelo tráfico e pela milícia, e trata com naturalidade uma guerra acontecendo entre milicianos. Veja, são 2 milicianos que estão disputando aquele território, quem será que vai ganhar? Como espectadores. E me parece que estamos aqui num ponto de virada. Talvez tenhamos uma oportunidade na mão para limpar o Rio de Janeiro. E quem sabe limpar o Brasil. Agora, oportunidades outras foram perdidas. Agatha, vou começar contigo. Quais são as últimas informações e como é que a cidade e o Estado receberam as notícias deste domingo? Bom dia. Bom dia, Megali. Para você, para todo mundo, como você falou, é um tapa na cara, mas que quando a gente lê todos os documentos que estão disponíveis agora com a quebra do sigilo, a gente consegue entender que milícia, contravenção, tráfico, está tudo interligado e que essa estrutura, que agora está representada na figura do delegado Rivaldo Barbosa, é uma estrutura que já vem de muitos anos. E aí tinham assassinatos que eram feitos e as investigações encomendadas para não serem feitas. Estou falando de 20, 40, 60 mil reais que eram pagos para essa estrutura dentro da Polícia Civil. E aí, Megali, eu queria destacar uma parte do documento, porque lá no início da investigação, quando a Polícia Federal assumiu, um dos personagens desse caso era o ex-policial militar Orlando Curicica. Ele, envolvido com a contravenção, foi questionado em relação a essa estrutura dentro da Polícia Civil. E aí a frase dele, acho que fala muito sobre esse tapa na cara que você acabou de falar. Eu vou citar uma parte. Ele fala assim, abre aspas, como é que vai acusar a contravenção? Eles não tinham como. E não é que a contravenção tenha mandado matar a Marielle, mas a contravenção criou um sistema que facilitou a morte da Marielle, que continua até hoje. Na DH, que é a Divisão de Homicídios, além do que eles recebem mensal, quando entra um homicídio, por exemplo, deixam um rastro que eles conseguem direcionar para determinado contraventor. Eles pagam por fora. Então, no final das contas, o que o Orlando Curicica estava falando nesse depoimento, que ajudou a Polícia Federal a chegar em todo esse esquema que era montado, é exatamente sobre esse sistema que já está entranhado, já estava entranhado dentro da Polícia Civil. E que agora, com essa operação, pegando o celular, computador desses agentes, e aí eu não falo só do delegado Rivaldo Barbosa, mas também, por exemplo, do comissário Marcos e do Geniton Lages, que também tiveram os materiais apreendidos, pode-se chegar a outros nomes. Essa é a expectativa para agora, Megali. Dona, e a investigação? Quem é que vai tocar uma investigação dessa magnitude? Agora, obviamente, estão sob suspeita todas as decisões tomadas pela Polícia Civil, todas as investigações envolvendo milícia, crime organizado, que foram tomadas nos últimos 6 anos, pelo menos, não nos últimos 6 anos, mas pelo menos num grande período em que ela foi chefiada por esse sujeito agora preso, pela suspeita de mandar matar a Marielle. Enfim, por onde começar a desatar esse nó, hein, Dona? Bom dia para você. Bom dia, Megali. Bom dia a todos. De fato, como você falou, este caso tem que ser visto como um ponto de virada, como os americanos dizem, um turning point.
Ou a gente aproveita esta oportunidade para fazer uma virada de página, ou é um caminho sem volta, se é que já não atingimos o ponto de não retorno. Quem vai investigar aquele que investigava? É muito difícil imaginar que no estado do Rio de Janeiro nós tenhamos capacidade e autonomia para fazermos sozinhos. Há sim que se ter um apoio federal, o acompanhamento federal, porque o que acontece aqui é de uma gravidade sem tamanho, revelada não por esse caso apenas, mas por tantos outros casos que não foram investigados a contento. Com relação ao Rivaldo Barbosa, acredita-se uma surpresa o aparecimento do nome dele, Megali. E eu acompanhei bem as investigações do caso Marielle, bem as investigações das investigações. Foi exatamente o que eu fiz depois de março de 2018. E o nome de Rivaldo Barbosa foi sugerido aos interventores da segurança pública no Rio de Janeiro. Lembremos o contexto, o Estado estava sob intervenção federal. Ele foi sugerido para o cargo de chefe da polícia. E um delegado da Polícia Federal, Fábio Galvão, à época, levantou o nome de Rivaldo Barbosa e disse não, ele não pode. O nome dele tem ligações, esse senhor tem ligações com a milícia no Rio de Janeiro. E a despeito das indicações, a despeito das não recomendações, ele assumiu o cargo no dia 13 de março de 2018. E no dia 14, o que acontece? As execuções de Marielle Franco e de Anderson Gomes. Não há surpresa nenhuma no envolvimento desse senhor. Inclusive, logo após uma revelação que eu fiz, Megali, que foi a da arma usada pelo atirador, e isso fechou o leque das investigações. À época acreditava-se que Marielle havia sido morta por uma pistola 9mm. E por meio de fontes na polícia, nós descobrimos que a arma era outra, rara, e fechava-se assim o funil das investigações. Imediatamente a seguir, fontes ligadas a esse senhor que está preso agora, Rivaldo Barbosa, começaram a criar uma segunda narrativa, inclusive com a mensagem que eu tenho até hoje no aplicativo aqui. Exclusivo. Segundo testemunha, vereador e miliciano estão envolvidos em morte de Marielle. Ameaçado de morte por milícia, homem prestou depoimento à polícia em troca de proteção. Já era a criação de uma segunda narrativa envolvendo um vereador, um miliciano, para tirar o foco daqueles que de fato mandaram matar Marielle. Este é o caso. A gente tem a sensação, bom, quando a gente vê isso aí, né, dona Lá, quando a gente vê que um dos delegados que está sendo investigado vai usar a tornozeleira eletrônica, escreveu um livro sobre a Marielle, louvando a própria atuação no caso, quando a gente vê delegados da polícia de homicídio recebendo mensalinho da milícia, a gente começa a imaginar que o absurdo... Vou dar um exemplo aqui, não quero ser mal compreendido, tá? No caso dos 4 médicos que foram assassinados, um deles era irmão da deputada Sâmia Bonfim. Eram 3 ou 4 médicos? Foram 3 médicos assassinados, 3, né? 3 morreram, né? Havia 4 e um deles sobreviveu. Foi ferido. Os 4 baleados, tá? Os três mortos. Um deles, irmão da deputada Sâmia Bonfim. Correu pelas redes sociais, enfim, tem sempre gente que se apressa ali a subir nos cadáveres para tirar algum proveito político. Não foi o caso dela. Mas pessoas que disseram, obviamente, executaram o irmão da Sâmia. E a gente aqui sempre tratou isso da maneira como deveria tratar, como um boato. Boato, porque aquilo nem fazia sentido, não tem nem cabimento. A Sâmia não estaria envolvida com investigações, né? Não teria por que ela ser uma inimiga do crime organizado. Não, isso é absurdo. Eu acho que continua sendo absurdo, mas o Rio de Janeiro passa a ser um lugar onde o absurdo não existe mais. Quando um delegado escreve um livro daqueles, quando o chefe da Polícia Civil abraça a família e depois é preso como cúmplice pelo assassinato que aconteceu um dia depois da entrada dele num cargo tão importante, talvez o cargo mais importante, aliás, certamente o cargo mais importante, com exceção do próprio secretário de Segurança Pública, que não tem no Rio, né? Não tem secretário de Segurança Pública no Rio, não é isso, dona Lá? Não, hoje a gente tem recriado a Secretaria de Segurança Pública, debaixo dela você tem os comandos da Polícia Militar e da Polícia Civil. É isso, o absurdo está cancelado. Tudo é possível. Depois que a gente descobre o que a gente descobriu nesse domingo. Eu não sei como é que vocês que são do Rio de Janeiro
e têm, obviamente, essa ligação muito mais especial com a cidade, se sentem nesse instante. Olha, Megali, na abertura da nossa fala, você dizia sobre o choque. E nós tentamos não nos anestesiar, né, Agatha, todos os dias cobrindo essa rotina, que ela é bizarra, ela é surreal. E se a gente se acostuma com isso tudo, é perigoso, porque cabe ao jornalista, cabe à produção de qualidade, de conteúdo de qualidade, nós jornalistas profissionais, questionarmos e não nos anestesiarmos diante do que está acontecendo. É de uma gravidade sem tamanho e mais, Megali. Não há muito que se comemorar agora, não. Parabéns à Polícia Federal, que chegou aí aos mandantes, que não são 2. Nós temos um delegado envolvido, inclusive, no planejamento, e não é um delegado qualquer, o ex-chefe da Polícia Civil. Mas isso não é fim, isso não é elucidação. Ainda faltam alguns detalhes com relação à motivação ou às motivações que levaram à execução de Marielle. Mas não é isso. É o puxar de uma teia que abre muitas outras investigações não concluídas. E outros questionamentos. Será que o chefe da Polícia Civil sozinho, seria ele capaz de barrar sozinho as investigações de um caso de repercussão internacional? Quais são os outros envolvidos? Quais são os outros casos não investigados? Quais são as outras vítimas e parentes de vítimas que, neste momento, pais e mães, que choram por casos que não foram elucidados? Por isso, Megali, quando você fala que é um ponto de virada, este sim é um ponto de inflexão, é um ponto de virada. O que a gente vai fazer a partir de agora? Esse é o questionamento. Só trazendo a atualização, a primeira turma do STF formou maioria de votos, né, já para confirmar a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que levou à prisão dos 3 suspeitos de arquitetar o assassinato da Marielle e do Anderson. O ministro Flávio Dino também votou, então são 4 votos, né, por essa manutenção da prisão. Dônola, já que você falou sobre ainda existir dúvidas com relação a motivação da morte da Marielle, tem um dado que chama muita atenção, que é o seguinte, o projeto de lei que poderia favorecer, né, essa ação de grilagem dos irmãos Brazão e de essa outra cadeia de criminosos, esse projeto de lei ele foi aprovado na Câmara do Rio de Janeiro no dia da morte da Marielle. Quer dizer, ela não representava necessariamente mais um empecilho a essa aprovação, o que torna tudo muito mais grave, uma vez que parece ter sido, inclusive, vingança, né? Uma mensagem maior ainda do que calar uma pessoa que poderia se colocar contra essa aprovação. Não, já estava aprovado e ainda assim ela foi assassinada. Isso chama a atenção e pode ajudar, inclusive, a montar esse quebra-cabeças da motivação, né, Dônola? Oi, Carla, bom dia. Sim e não, no seguinte sentido, ao longo dos últimos anos, e a Agatha também cobriu o caso Marielle ao longo desses últimos anos, não se falava de uma disputa territorial, de um terreno que a milícia queria para transformar num loteamento, mais um loteamento irregular, e Marielle queria transformar em algum projeto social. Lembramos disso, Agatha? Zero de lembrança nesse sentido? Foi o que a Carla falou, não que a Marielle tivesse essa influência toda a ponto de barrar um projeto nesse sentido. O Brazão já tinha a maioria da casa, já tinha sido aprovado na primeira discussão, que foi no dia da morte, e na segunda discussão ele conseguiria aprovar também esse projeto. Então a Marielle, junto com a bancada do pessoal, chegou a votar contra, mas não era essa frente toda que poderia atrapalhar esse tipo de projeto. A própria Mônica Benício, viúva da Marielle, disse ontem, nós celebramos que os mandantes sejam identificados. Nós nos surpreendemos com o envolvimento de um delegado que nos abraçava e nos acolhia pós-execução, mas ainda temos dúvidas com relação à motivação. E acho que temos que colocar motivação no plural, porque são motivações, outras motivações que merecem ser investigadas, sabe, Carla? Porque a citação dessa motivação não se deu ao longo dessa cobertura, e nós cobrimos o caso Marielle constantemente, regularmente ao longo de 6 anos. Há muita coisa a ser descoberta. Por isso que eu digo, há que se celebrar o primeiro momento de conclusões que eram esperadas, de respostas que eram esperadas pela sociedade. Mas nós temos muitas outras perguntas a serem respondidas e sobretudo,
O que nós, como sociedade fluminense, o que nós, como sociedade brasileira, vamos fazer com esse caso? O que esse caso nos impele a fazer para mudarmos o curso de uma história que é perigosa, não só no estado do Rio? Há muita coisa ainda a ser respondida sobre esse caso. Pois é, e uma das respostas, em termos bem objetivos, quais investigações que vinham sendo tocadas, as relevantes, as bem importantes, pela Delegacia de Homicídios e por esse chefe da Polícia Civil e que agora ficam sob suspeita? Porque é evidente, né? A gente falou disso um pouco mais cedo, investigações, apurações sobre as quais paira enorme desconfiança. Há algo já mais concreto em relação a isso, Dônola? Agatha, a gente já sabe quais são essas investigações? Tem algumas investigações que são citadas, inclusive, durante as 427 páginas. E aí eu cito de cabeça a morte do presidente da Portela, o Falcon, que tinha ligação, essa morte, com contravenção. Que não andou. A morte do pedreiro Amarildo, que você, ouvinte, vai lembrar bem, também tinha envolvimento, de alguma forma, do Rivaldo Barbosa. E a tentativa de assassinato da presidente do Salgueiro, que também é citada nessas investigações, porque num certo momento o Rivaldo tem os dois pedidos de não investigar o que pode ser a morte a mando do Bernardo Belo, contraventor aqui do Rio de Janeiro, da então presidente do Salgueiro, e também a morte da vereadora Marielle Franco. Então ele fica com essas duas funções de não investigar esses dois crimes. A morte da presidente do Salgueiro acaba não se concretizando. Uhum. Pelo menos esses três mais conhecidos nacionalmente. Bem, a gente tem muita coisa ainda a tratar sobre isso, né? Um pouco mais cedo a gente dedicou meia hora aqui do nosso noticiário para falar sobre isso, e não poderia ser diferente. Agora também, contando inclusive com você, Dônola, com a Agatha, a gente retoma esse assunto já já no nosso noticiário, e é claro, cobertura completa no noticiário local do Rio de Janeiro, com vocês dois e também o Rodolfo Schneider. Um beijo para vocês, bom trabalho, boa semana.